A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar o cafezinho com Jesus hoje com muito frio. Chegou a 3 graus aqui e a gente tá muito frio, com muito frio. Mas vai assim mesmo. Hoje nós vamos iniciar um estudo chamado Eu Sou a Videira. Você que gosta de anotar, você que gosta de colocar em um caderno, né? Porque é sempre bom estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas cobram para ensinar. E Jesus te dá de graça aqui. Então o ideal era você se esforçar pelo menos para aprender, pegar um caderno, marcar os versículos, guardar o áudio. Às vezes você não pode guardar o áudio, marca num caderno para que você possa aprender. E gratuitamente o Senhor nos preparou isso. Então escreve aí o tema. Eu sou a videira. Esse é o primeiro áudio. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Gente, está muito frio. Capítulo 15. Estou aqui tentando esquentar minha mão para a gente poder começar o nosso estudo, né? E eu sei que Deus vai falar conosco. No seu capítulo 15, no verso 1, está escrito assim. O personagem que está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele trabalhou muito com parábolas, com muitas histórias, muitas coisas que ele contava assim que era para prender as pessoas. Prender as pessoas no que era certo, no que era correto. Só que ele usava muito símbolos e figuras. E para você, leitor, às vezes é difícil entender quando ele usava as figuras. Como ele está dizendo aqui no primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Só esse primeiro versículo dá uma campanha, dá um estudo. O porquê? Porque ele está deixando claro que ele é a videira, mas ele não é a videira que você conhece aí afora. Ele é a videira verdadeira. Então depois dessa não é que as outras são falsas, mas essa aqui produz um outro tipo de alimento. Agora repara que quando ele usa a palavra eu sou, a palavra eu sou vai dirigir quando Moisés conversou com Deus. Eu já trouxe aqui um pouquinho de estudo, é porque é um pouco complexo para ensinar isso para você. Mas é assim, ó. Quando o filho, eu vou tentar ensinar de uma maneira que você vai pegar. Você aprende quando eu te ensino, não aprende? Então, escuta essa, que isso aqui, ó, já era de graça, agora é mais de graça ainda. Olha só. Quando o Pai, Deus, falou com o Filho, o Cristo, ele falou, você vai ter que descer lá para salvar o que a gente perdeu por causa do pecado. Então Cristo não era Jesus ainda. Jesus é um nome que se deu para ele quando nasceu aqui na terra. Ele é antes daquele Jesus que nasceu ali. Você compreende? Ele é antes. Então, quando ele desceu, ele vinha aqui na terra. No Antigo Testamento, ele aparecia aqui na terra. Ele apareceu para Manoá. Lembra quando perguntaram para ele, me fala seu nome? Aí ele falou assim, por que perguntas meu nome, sendo que é maravilhoso? Aí você vai lembrar de Isaías 9,6. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então no Antigo Testamento, o Cristo já estava aqui. E aí o que acontece? Ele estava preparando para nascer. Ele não tinha nascido ainda em carne. Mas ele aparecia aqui, né? E isso acontecia sempre. E quando ele apareceu para Moisés, Moisés disse assim, mas para mim falar com o faraó, como que eu vou falar seu nome para ele? Quem foi que me enviou? Aí o Cristo falou para ele, diga para ele que eu sou. Não foi o Pai que desceu aqui. O pecado nos separou do Pai. O pecado nos cobriu, como diz em Isaías 59. Então, o pecado nos... Eu vou conferir, né? Porque eu não posso falar errado. Vamos lá, Isaías 59. Vamos ver se é isso mesmo, se o pecado nos separou do Pai. Romanos trata bem disso, né? Mas eu falei um versículo, eu tenho que honrar aqui o versículo. Às vezes a gente erra também, né, meus irmãos? Perfeito a gente não é.
É isso mesmo. Isaías 59, 1 e 2. Quem está falando aqui é o Cristo que está falando da separação com o Pai. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, Deus não teria como descer aqui, porque o pecado nos separou dele. Então ele enviou o seu filho, não é o que está em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente entende aqui que o Cristo estava aqui na terra. O nome disso, das aparições de Cristo na terra, ele aparecia para um, ele aparecia para outro. O nome disso é teofania. Isso é uma aula de teologia, né? Estou dando aqui para você uma coisa preciosa. Você teria que pagar por aí afora para aprender isso. Então, no Antigo Testamento, na sua teofania, ele começa a aparecer. E quando ele começa a aparecer, ninguém chama ele de Jesus, nem de Cristo. A gente hoje tem esse conhecimento, mas eles naquela época não tinham. Eles achavam que era o próprio Deus. Para não confundir a cabeça deles, Deus, o próprio Senhor Jesus ficava ali assim. Aí, meus irmãos, ele vai preparando o seu caminho e ele nasce no ventre de Maria, que não teve necessidade de um sexo com um homem para que ele nascesse. Porque ele desceu, como diz lá em Colossenses, ele desceu, Filipenses, ele esvaziou-se de si. Quando ele desceu, aí sim, a Maria perguntou para o anjo Gabriel, mas como que isso vai acontecer? Porque eu nunca me deitei com um homem, né? Tipo assim, quem é que vai me engravidar? Como que Deus vai me engravidar para mim ter um filho dele? Porque o anjo falou, você ficará grávida, você vai ter um filho de Deus aí. Mas como que eu vou ter um filho de Deus? Como que é isso, anjo? Ele falou assim, calma. E descerá sobre vós você será coberta pela sombra do Espírito Santo. Você será coberta pelo Espírito Santo. Não seria bem uma sombra, seria coberta pelo Espírito Santo. E aí, na sombra do Onipotente, a cobertura ali, ele nasceria. E foi o que aconteceu. Aí o seu nome será Yeshua HaMashiach, será Jesus o Cristo, o ungido de Deus. Então ele recebeu um nome. Talvez você nunca estudou Isaías 9,6. Ali fala de duas crianças, duas pessoas. Eu vou ler com você. Hoje o bicho está pegando aqui. Isaías, capítulo 9, verso 6. Talvez você nunca percebeu isso. Quem estuda a Bíblia percebeu. Fala de duas pessoas, olha só. Porque o menino nos nasceu, Jesus. Um filho se nos deu, o Cristo. Entendeu? Um menino nasceu, mas o filho ele nos deu. Então, esse menino que nasceu tinha um filho dentro dele. Mas qual é o nome que a gente dá para isso? Ah tá, pode chamar ele de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pronto. Ele recebeu todo esse poder. Agora chegando aqui no texto que a gente leu, vamos lá de novo. Vamos aqui para João 15. Só o primeiro versículo, ele usa de forma figurativa que ele é a videira, tá? E eu vou falar um pouco da videira amanhã, porque hoje não vai dar tempo. Ele é a videira, verdadeira. E aí ele dizia, o meu pai? O meu pai? Ah, vocês não sabem. Meu pai é o lavrador. Aí você vai imaginar na sua cabeça agora um campo. O que é videira, pastor? Para quem não sabe, só para quem não sabe, videira, ela produz uva. A videira produz uva. Da uva fazemos suco para fazer o vinho, fermentando ele o vinho. E isso é símbolo do Espírito Santo, como também o próprio símbolo de Cristo também, né? Então, quando você vai tomar Santa Ceia, aí você vai perceber ali que o seu sangue, o seu suco, ou quer dizer, o suco é transformado em sangue, né? O vinho é transformado em sangue na ceia.
Aí ali você vê o símbolo também do sangue de Cristo. O vinho também é o símbolo do sangue de Cristo. E ele diz que ele não é só o sangue, ele produz o sangue, porque ele é a videira verdadeira. Ele não é a uva, ele é a videira. A videira produz uva, vinho. Ele é a videira. Ele não é o vinho. Ah, o sangue de Cristo, Jesus é o sangue. Não, Jesus não é o sangue, ele produz o sangue. Entendeu? Para que você tenha vida nele. Compreendeu isso aqui? Então, duas palavras importantes nós temos nesse primeiro versículo aqui. Ele é a videira verdadeira e o Pai, o lavrador. E amanhã a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto sobre eu sou a videira. Espero que você tenha gostado. Chama seus amigos para estudar juntamente conosco. Anota aí a lição de casa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5. E está fazendo aniversário hoje o Danilo de Jesus. Abraço para a senhora Elisete, esposa do Danilo, né? E a Márcia, lá da Bahia, um grande abraço também. Deus abençoe a todos. Danilo, feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Glórias a Deus por isso. Eu falei que hoje eu ia falar um pouco das rádios, né? Vou falar aqui de algumas rádios que passam o cafezinho com Jesus. Amém. Glórias a Deus por isso. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Eu já falei de algumas. Olha só. As rádios que passam o cafezinho com Jesus. Rádio Estrela do Oriente. É uma rádio web na direção do missionário Valdo Andrade, lá de Carmo de Minas, né? A Rádio Grandes Louvores da Apresentação Missionária Justina, lá de Santa Catarina, diretor Ingomar e Indianara. Baixe pela Google Play. Rádio Taperola FM 87,9 na direção do irmão Vanderlei Lima. Programa Deus é Bom em todo o tempo, né? Lá na Paraíba. Glórias a Deus por isso. Por hoje é só e amanhã eu falo um pouquinho mais de outras rádios, né? Que são várias aqui e acaba não dando muito tempo. Em nome de Jesus, que fiquem todos na paz do nosso Cristo. Amém?